Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que o programa é um oferecimento também muito especial da água mineral Verágua, que eu também ofereço para os nossos convidados. Quando você for ao supermercado fazer suas compras, compre Verágua, água mineral dos acrianos, tá bom? Estou batendo um papo com o senador Jorge Viana, relator do Código Florestal no Senado, matéria das mais importantes do Legislativo brasileiro neste ano. O senador nos fala sobre este tema. No bloco anterior, senador, o senhor falava desse grande reflorestamento que vai acontecer no Brasil, uma das medidas do novo Código. Ora, mas os ambientalistas reclamavam dessa história do plantio das árvores exóticas, aquelas que não são comuns aos biomas. Isso é problema, na sua opinião? Eu acho que não. Eu, como engenheiro florestal, digo que não, porque está bem colocado. Na recomposição, recompor é recompor a vegetação nativa. Da reserva legal, você pode usar algumas espécies exóticas consociadas com as nativas. Gente, espécie exótica no Brasil, mas ela é nativa de algum outro país. A gente usa economicamente. Vamos falar uma coisa. O Brasil, em 500 anos, plantou 6,8 milhões de hectares de floresta. É tão pouco que a gente planta. Até alguns anos atrás, a gente desmatava e queimava e jogava fora 3 milhões de hectares de floresta todo ano. Quer dizer, a cada 2 anos, a gente destruía o equivalente a tudo que nós tínhamos plantado em 500 anos. Nós precisamos plantar, nós temos que ter pelo menos 15, 20 milhões de hectares de floresta. Quando eu falo que vamos recompor 35 milhões de hectares, é 2 vezes o tamanho do Acre. É muita coisa. É muita coisa. Protegendo nossos rios, as nossas nascentes, dando condição para que o produtor rural possa ter o meio ambiente como aliado, porque ninguém produz bem se não tiver o meio ambiente como aliado. Então, o movimento ambiental me ajudou muito. Eu tenho bons amigos, me ajudaram, coisas importantes no Código, graças a essa ajuda que eu recebi, mas também tem um certo preciosismo. Isso não cria nenhum problema, porque quem vai recompor tem que ganhar algum dinheiro com a floresta, tem que manejar. A reserva legal é possível de ser manejada hoje, e eu criei mecanismo que o manejo florestal tenha mais facilidade, porque hoje, a regra de hoje, você tem mais crédito, tem mais facilidade para destruir, para desmatar, do que para manejar a floresta. E manejar a floresta significa valorizar a floresta em pé. Então, isso são mudanças importantes que, graças a Deus, a gente conseguiu pôr no novo código. No bloco anterior, o senhor falou do reflorestamento, da recomposição de áreas, mas eu não sei se ficou claro, senador, essa questão da anistia. Haverá anistia no novo texto do código? Então, veja só. Como as pessoas receberam multas ao longo desses anos todos, durante 40 anos foram destruindo margem de rio, estava a lei dizendo que não podia e o pessoal foi fazendo. E foi se aplicando multa. Nos últimos 10 anos... Multas que ninguém paga. Fala a verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Como é que nós estamos anistiando algo que ninguém paga, gente? Olha, nos últimos 10 anos foram aplicados 10 bilhões de reais de multas. Alan. Quanto disso foi pago, efetivamente? 50 milhões. 0,5%. Ou seja, menos de 1% foi pago. Esse instrumento não está funcionando. Usar o poder de polícia, o comando e controle, para impedir desmatamento, pode funcionar. Eu acho que a gente tem que ser firme com quem quer fazer as coisas ilegalmente. Mas a gente precisa mais de política do que de polícia. Agora, querer chegar com a polícia, obrigar alguém a plantar, não vai. Tem que ter mecanismos econômicos, tem que ter regras bem claras, e aí você ser inteligente de botar o instrumento. Então, nós não estamos. O certo é que vai ter um programa chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural. Toda propriedade no Acre, em qualquer estado do Brasil, vai ter que estar declarada no Instituto de Meio Ambiente do Estado, dizendo, eu tenho uma propriedade de tal tamanho, com tantos hectares, com tanto de reserva legal, com produzindo isso e aquilo. Essa declaração vai ficar na internet, disponível para todo mundo poder acessar. Isso é fantástico, está escrito no novo Código Florestal. E aí depois, quem tem alguma dívida que eu digo com o meio ambiente, porque desmatou onde não devia, vai poder aderir a um programa chamado PRA, Programa de Regularização Ambiental. O proprietário, depois de entrar no CAR, no cadastro, ele vai poder aderir ao PRA, que vai ser lançado as regras, que é um programa de regularização ambiental. Quando ele aderir ao programa, as multas que estão na propriedade dele vão ficar suspensas, até que ele repare o dano. Ele vai ter que plantar as árvores, botar a floresta onde não tinha, aí depois que ele fizer isso, ele não vai ter que pagar as multas. Então, é trocar multa que ninguém está pagando por serviço em benefício do meio ambiente. Aí entra a importância também, senador, nos estados, as secretarias agroflorestais,
as secretarias, como aqui no caso da CEAPROF, de assistência técnica, haverá alguma participação dos estados nesse apoio ao pequeno produtor para recompor essas áreas? Olha, aí você colocou num ponto crucial. O maior defeito desse código pode vir no futuro, porque se não tiver uma mudança radical na estrutura de gestão ambiental e florestal no Brasil e em todos os estados, com exceção do Acre, Mato Grosso e alguns outros que já estão se adaptando, o código não vai ser implementado, porque tem muito trabalho pela frente. Recompor, gente, 35 milhões de hectares, isso é quase uma vez e meia o território de São Paulo. As pessoas precisam de apoio para Aí isso. vai ter que ter muito engenheiro contratado, biólogos, ecólogos, agrônomos. E quem não tem condições de pagar? E aí, não, mas aí nós facilitamos. Por isso que eu separei o agricultor familiar, o ribeirinho, o seringueiro, o extrativista, o assentado do INCRA. Essas pessoas têm que ter o apoio do poder público, do governo federal, das prefeituras e do Estado. Então nós estamos sendo realistas. E olha, não vai custar tão caro recompor floresta. Em muitas fazendas, em muitas propriedades, a pessoa vai isolar a área, vai chegar o PRA, vai chegar o técnico dizendo a área é essa, com imagem de satélite, e vai começar a gente ter a floresta voltando. Isso, o Brasil até hoje, Alan, o Brasil só conta a floresta destruída. Todo ano, agora mesmo, foram 6.280 quilômetros de destruição. É um recorde a redução do desmatamento. Mas a gente só conta o que foi destruído. Agora o Brasil vai poder contar com o novo Código Florestal quanto de floresta nós estamos trazendo de volta. Isso para mim alegra meu coração. Isso para mim me faz ficar confiante mais no Brasil, no Acre, porque se essa proposta for cumprida, nós vamos ser, a autoridade do Brasil vai aumentar. O Brasil vai ficar uma autoridade para dizer, olha, a agricultura brasileira é legal, a produção agrícola é sustentável e nós também somos uma autoridade na proteção das florestas. Senador, mesmo com todo esse equilíbrio do código, o senhor sofreu críticas dos ambientalistas, alguns do Greenpeace, do WWF, da própria ex-ministra Marina Silva, que disse o seguinte, esse código, no blog dela escreveu, ela vai pedir à sociedade que se mobilize contra a aprovação do novo Código Florestal e disse que vai pedir à presidente Dilma que vete o texto aprovado. O que o senhor acha disso? Né? Olha, primeiro tem um pouco de confusão, é que o código que veio da Câmara é um código que tinha quase a unanimidade do governo, da sociedade ou de uma parcela de que ele era muito ruim para o país. E ele não resolvia nem mesmo o problema dos agricultores. Agora, a minha proposta, ela é nova. Ela só foi passada para a Câmara sexta-feira, quinta-feira da semana passada à noite. Então, eu não acredito que essas, o que está escrito, declarações sejam em relação atuais. Sejam atuais. Agora, críticas à minha proposta estão tendo, sim. E eu acho que é parte de um processo democrático. Porque tem setores mais radicalizados de um lado e mais radicalizados do outro que estão fazendo crítica. Eu faço uma ressalva. Os ambientalistas, as pessoas preocupadas, querem mais. Esse código não é um dos meus sonhos, Ana. Mas ele carrega muito daquilo que eu acredito. É o que foi possível ser feito. É o que foi possível, é um código bom para o Brasil, ele é bom para o meio ambiente e a gente vai sair de uma política do faz de conta. Tem uma lei rígida, mas ninguém está cumprindo, gente. A floresta sendo destruída todo dia. Nós temos que estancar essa sangria e mais, estanca e lá está escrito, desmatamento ilegal não tem trela. A partir do dia 22 de julho de 2008 para frente, não tem nenhum benefício, tem que recompor a floresta e vai ser tratado como um caso de polícia. Isso, mas depois de dar uma oportunidade para todos os produtores irem. Não tem sentido, hoje, chega lá, às vezes um técnico, ou vem alguém de Brasília, sei lá de onde, desce de um helicóptero numa colocação de seringa, que vale 50, 60 mil reais, e aí aplica o artigo 50 da lei atual e dá uma multa de 300 mil reais para um coitado de um seringueiro. Isso não leva a lugar nenhum, a não ser o desespero daquela família. Isso tem que parar de acontecer no Brasil. Não é assim que nós vamos salvar nossa floresta. Nós temos que respeitar os seringueiros, respeitar os agricultores, respeitar fazendeiro que queira trabalhar dentro da lei. Qual é o problema? Não tem que ter preconceito nisso. Agora, gente, o meio ambiente não é propriedade de ninguém. Nós temos que nos somar aos ambientalistas, todo mundo defender a nossa floresta, a gente trabalhar para que o Brasil siga sendo uma referência. O Brasil está diminuindo o desmatamento, o Brasil pode zerar o desmatamento ilegal. Agora não pode ser uma coisa autoritária, ou é do meu jeito ou não vale. Eu estou fazendo o possível, eu tenho certeza. Eu, nos últimos anos, eu mudei, mas eu não mudei de lado. E eu pude ajudar o Código Florestal, ninguém reuniria fazendo loucura, fazendo uma coisa errada, quase 90% dos votos que estavam no plenário naquele dia 6. Então, eu estou com
com a consciência tranquila e com uma clareza dentro de mim, de que o trabalho que foi feito coletivamente, ele é bom, inclusive para o movimento ambiental, que agora vai nos ajudar, se Deus quiser, a sair recompondo floresta Brasil afora. E o setor rural vai ter que começar também a virar um aliado do meio ambiente, porque o mundo discute duas coisas: como aumentar a oferta de alimentos, porque somos 7 bilhões de pessoas, 2050 vamos ser 9 bilhões, e o mundo tem que aumentar a produção de comida, de alimentos em 40%. E o Brasil é parte da solução para o mundo. Mas do outro lado, o mundo estava discutindo em Durban, vai discutir na Rio+20, que a temperatura do planeta está mudando porque as atividades econômicas são insustentáveis. E o Brasil é parte dessa solução. Quando o Brasil plantar 35 milhões de hectares de floresta, o mundo vai sequestrar mais de 8 bilhões de toneladas de carbono. E aí o Brasil vai estar ajudando o mundo a ter mais equilíbrio do ponto de vista da temperatura. É isso que o novo código pode fazer, se todos os governos e criasse um grande movimento no Brasil para implementá-lo. Fala-se de novas fontes de energia, fala-se da energia limpa, inclusive a hidrelétrica, com a construção das usinas de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, inclusive capa da Última Veja, o debate na internet pelos alunos da Unicamp, da USP, inclusive que satirizaram um vídeo de atores globais. Aquilo é muito interessante. Então não pode, assim... Não se pode demonizar uma coisa sem conhecer profundamente. Eu fico, assim, às vezes triste com aquilo. Eu não gostei de ver aquela matéria. Porque os artistas são aliados da causa ambiental. Todos nós. A questão ambiental, socioambiental, está dentro da casa da gente, graças a Deus. Talvez eles precisavam se informar melhor. Mas aí que eu estou falando. Saíram tantas versões sobre o meu relatório do Código, mas hoje a gente vê cada dia mais as entidades que estão lendo, dizendo, olha, é muito melhor do que o da Câmara. Faltou isso. É justo. Uma crítica aqui, uma crítica ali, uma observação acolá, tudo bem. Mas aí você não pode expor os artistas da Globo, de outras pessoas importantes, aliados importantes, a falar uma coisa que eles não conhecem. Aí dizer, olha, a hidrelétrica de Belo Monte vai acabar com o Parque do Xingu. Parque do Xingu. É no Mato Grosso. Os estudantes colocaram lá, gente, está 1.000 quilômetros de distância. Rio acima. Rio acima. Então não pode fazer isso, senão parece que a gente perde força na luta ambiental. Então vamos equilibrar esse debate. Em vez de um querer destruir o outro, vamos construir juntos algo bom para o Brasil, para essa geração e para as outras. Foi nesse propósito que, graças a Deus, eu conduzi o código, a discussão, fui muito ajudado, não fui eu que fiz, fiquei ausente do Acre, me esgotei, mas eu estou muito feliz com o resultado. A presidente Dilma ficou muito contente, a ministra Isabela, Alain, eu não pus nada no código sem antes consultar as autoridades de meio ambiente do meu país. Falava com a ministra várias vezes ao dia, pegava os técnicos, isso aqui é uma boa proposta, conversava com os senadores e foi assim que a gente construiu. Pensando o presente, pensando em resolver o problema do passado, mas pensando no futuro dessa juventude, das nossas crianças, das minhas filhas, dos meus futuros netos. Foi dessa maneira. Eu aprendi com meu pai a ter amor por plantar e criar. Meu pai me ensinou. Aprendi com Chico Mendes a cuidar do meio ambiente. E foi isso que eu usei como instrumento para tentar ajudar no novo código. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. O terceiro bloco também é com o senador Jorge Viana e já vou deixar no ar uma pergunta. Senador, quando é que o PT vai anunciar de maneira definitiva ser pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco? Essa aí é fácil. Como eu estava cuidando do código... Não me responda agora não, Logo após o intervalo a gente volta, você é nosso convidado. Até já.